Oi, gente, meu nome é Priscila. Vamos aqui continuar a leitura de Mateus. Estamos em Mateus 17, a Transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e o levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se transformaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Imagine você. De repente Jesus te chama para ir no monte e você ali de boas, pensando que vai orar ou que vai conversar com Jesus. Ele começa a brilhar e as roupas dele começam a brilhar e a face dele começa a brilhar. O que você vai pensar na hora? Foi o que aconteceu aqui. Outra questão. Se Moisés e Elias desceu do céu e começou a conversar com Jesus, e eles sabiam quem era Jesus, e eles sabiam entre eles quem era eles, e os discípulos também sabiam. A minha percepção, quando nós formos para os céus e ganhamos o corpo de glória, que não tem pecado, um corpo maravilhoso, nós vamos se lembrar das coisas da terra. Porque Moisés e Elias sabiam quem eles eram na terra. E Jesus, ele sabia quem era Moisés e Elias. E Moisés e Elias sabiam quem era Jesus. Então eles tinham consciência da terra, tinham consciência do que eles viveram na terra. Também fala da passagem do morador de rua, Lázaro, e o rei, que era muito rico. E os dois morreram. E Lázaro tinha uma vida muito difícil, mas ele era uma boa pessoa. Então ele foi para o seio de Abraão, que pode-se falar que foi um pré-céu. E o rei, que só tinha uma vida luxuosa e não pensava nas pessoas, foi para o Hades, que é um pré-inferno. E lá o rei estava sofrendo muito. E entre o rei e Lázaro tinha um abismo. E o rei conseguia ver Lázaro lá de longe, junto com Abraão. E o rei foi e falou: Abraão, por favor, fala para Lázaro molhar a mão dele, molhar o dedo dele, colocar um pouco na minha língua, porque aqui está muito quente. Aí eles têm uma conversa, e entre a conversa dá para se notar que quando eles foram para o pré-inferno ou pré-céu, eles sabiam quem era eles. Abraão sabia quem eram os dois, a história, que tinha um que tinha irmão. Então, também dá para saber aí que a gente vai ter consciência do que a gente fez na terra, do que a gente foi, quem era conhecido. Mas tem pessoas que ficam com medo disso, não é? Porque tem muito sofrimento aqui na terra e queria esquecer tudo. Eu acredito para não se preocupar nisso, porque a gente vai ter outra consciência, outra inteligência, outro modo de ver a vida lá no céu. A gente vai ver tudo isso como uma lição. Vamos ver os lados positivos e negativos das coisas. A gente vai estar em paz, feliz, pleno. Então não vai ter dor nenhuma se a gente se lembrar das coisas ruins que a gente passou na terra. A gente vai estar pleno em paz para sempre lá no céu. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, fareis 3 tendas: uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandeceu e envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, quem me agrado, ouça-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra, ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levante-se, não tenha medo. E ergueram eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Nossa, pensa nessa cena também. De repente você está lá no monte, aí Jesus começa a brilhar, o rosto dele começa a brilhar, aí começa a ter 2 pessoas do nada que veio assim e começa a conversar com ele. Aí depois de um tempo começa a descer muitas nuvens e as nuvens cobriram vocês. E das nuvens vieram uma voz.
Como você ficaria nisso? Os discípulos ficaram com medo. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou: Não contem isso a ninguém, o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram então: Por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaura todas as coisas. Mas eu digo a vocês: Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o filho do homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Jesus era ser humano também. Então Jesus também se irava, tinha seus momentos de impaciência. Aqui foi um deles, que os discípulos, Jesus deixou os discípulos para trás, para talvez isso mesmo ajudar quem precisasse e tudo mais, e eles não conseguiam. E Jesus se irou com isso. Teve outros momentos também que Jesus fala questões assim, a gente vê que ele estava meio sem paciência, meio irado. E outra questão também bem marcante foi quando ele limpou o templo. Muitas pessoas ficavam vendendo coisa perto do templo de Deus. E isso é feio, é para ser oração e leitura da palavra, e pregação, a igreja, o templo, mas não, eles estavam fazendo um mercado lá. E Jesus se irou muito com isso e foi lá e derrubou as coisas, e derrubou as mesas, as cadeiras, e expulsou as pessoas de lá. Então foi um momento que Jesus ficou irado também. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhe disse: O filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Eles os matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, Pedro respondeu. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abre-o a boca e você encontrará uma moeda e 4 dracmas. Pegue-a, entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. É isso, gente. Essa é a leitura de hoje.